Bom dia. Então, primeiro vamos à proposta de redação da aula de hoje, ok? Acho que é um tema bem interessante vocês escreverem, né? Estilo URGS, ok? E depois vamos continuar aquela questão dos que vocês solicitaram, né? Que são a explicação das competências. Pode ser? Sim ou não? Hein, gente? Manifestem-se aí, por favor. Ok, então tá. Então vamos lá. Então, uma proposta bem estilo URGS, tá? Essa proposta é minha também, é inédita, fiz ontem de noite. Tá? Numa aula de sociologia, a professora propôs aos estudantes uma reflexão sobre a dificuldade de o ser humano aceitar o diferente. Para motivar os alunos a pensarem sobre o assunto, solicitou-lhes que lessem o texto abaixo. Então, vamos lá. Síndrome de Procusto. Na mitologia grega, um gigante chamado Procusto, é Procusto aqui, desculpem, convidava pessoas para passarem a noite em sua cama de ferro, mas havia uma armadilha nessa hospitalidade. Ele insistia que os visitantes coubessem com perfeição na cama. Se eram muito baixos, ele os esticava. Se eram altos, cortava suas pernas. Por mais superficial que essa metáfora possa parecer, será que não gastamos um bocado de energia emocional tentando alterar ou enquadrar as pessoas de formas diversas, embora menos drásticas? Esperamos com frequência que os outros vivam segundo nossos padrões e ideias, ajustando-se aos nossos conceitos de como eles deveriam ser. Ou então assumimos a responsabilidade de torná-los felizes, bem ajustados e emocionalmente saudáveis. Isso é o que queremos que transpareça, né? Então, a gente observa que esse comportamento é um comportamento que ocorre com muita frequência, né, em grande parte das pessoas, né? Tá? Então, a guria, por exemplo, conheceu o cara na Cidade Baixa, num dia de Grenal, vendo ele urrar num bar lá, assistindo o jogo com os amigos, e se apaixonou por ele assim. Começam a namorar. 3 meses depois do namoro, ela diz assim, eu, né, não aguento essa coisa, essa paixão desse cara por futebol. Ele prefere assistir a jogos com amigos do que ficar comigo, né? Ou o contrário, né? O guri conhece a menina numa balada com uma mini saia, com batom vermelho, cercada de amigos, né? 3 meses depois do namoro, ele diz assim, com essa roupa tu não sai. Então, conheceu a pessoa, sim, né? Mas quer mudá-la, né? E a gente acha, né? A gente assume, então, a responsabilidade de tornar as pessoas felizes, né? Não é porque eu me preocupo contigo, é porque eu quero que tu sejas feliz, né? Certo? Mas aqui, ó, isso é o que queremos que transpareça. Na verdade, né, quando a gente tenta mudar os outros, né, a gente quer transparecer alguma coisa, a gente não quer que elas sejam felizes, coisa nenhuma. A verdade é que a grande parte dos atritos que existem nos relacionamentos acontece quando tentamos impor nossa vontade aos outros, quando tentamos administrá-los e controlá-los. De tempos em tempos, em graus variados, assumimos responsabilidades que não nos pertencem, né? Certo? Então, eu tomo para mim, né, o problema dos outros, né? É isso, né? Elas tomam para si o problema dos outros, né? Quem tem que ser feliz é a minha mãe. E se ela precisar disso, se ela precisar da minha ajuda, ela me pede. Agora, eu não posso, não é, tentar fazer a minha mãe feliz, se é que eu acho que ela não é feliz, tentando impor, né, maneiras minhas de pensar ela, né? Tá?
Tentamos dirigir a vida de outras pessoas com a intenção de influenciá-las em tudo, desde a dieta até a escolha de roupas, decisões financeiras e profissionais. Tomamos partido em defesa do outro. Ficamos algumas vezes excessivamente envolvidos com a história, com sua história, com suas vivências, e até mesmo encontramos ou criamos problemas onde não existem para poder criticar e oferecer conselhos. Tá? Na verdade, né, isso aqui é uma coisa que vocês podem usar na redação, né, de vocês, né, tá? É uma ideia que eu tenho aqui a respeito, que eu acho bem pertinente. Na verdade, a gente faz isso, né, porque enquanto a gente está preocupado em resolver o problema dos outros, a gente não pensa na gente, né? Tá? Então, a ponto em que, no momento em que eu estou procurando, não é, defeitos e problemas dos outros e usando a minha energia para ajudar essa pessoa, não é, a resolver o problema dela, eu estou deixando de pensar nos meus, né? Porque não quero, porque não tenho coragem, né? Porque é mais fácil mudar os outros, né? Palpitar na vida dos outros do que mudar o que precisa ser mudado em mim mesmo, né? Então, isso é uma questão que vocês podem usar na redação de vocês. De tempos em tempos, em graus variados, né? Assumimos responsabilidades que não nos pertencem, tentamos dirigir a vida de outras pessoas com a intenção de influenciá-las em tudo. Isso que eu já li, tá? É preciso entender que ninguém muda até que deseje fazê-lo, até que esteja disposto a mudar para tomar as atitudes necessárias e, com isso, efetuar a mudança. E, por esse motivo, o resultado do nosso procrustianismo é sempre o mesmo. Estamos destinados a fracassar em nossos esforços para controlar e modificar alguém, não importa o quanto sejam nobres nossas intenções. E estamos destinados a terminar num turbilhão, frustrados, ressentidos e cheios de autopiedade, né? Então, eu tentei, né? Tentei, fiz de tudo para ajudar, mas ela não quis, né? Como eu sou bom, como eu sou bondoso. E aí vocês podem dizer assim, né? Tá pensando assim, tá, mas se eu não posso interferir no comportamento dos outros, eu tenho que ser indiferente, né? As pessoas. Não, né? Olha o que o texto diz aqui, ó. É preciso entender que ninguém muda até que deseje fazê-lo, né? Entende? Então, assim, quando a pessoa realmente quer mudar, aí sim tu vais oferecer a tua ajuda, né? No que podes. Mas se ela não quer, né? Não adianta. Não adianta tu te escabelar, porque ela não vai mudar, né? A gente tem essa experiência aí, né? Tá? A pessoa, quando quer mudar, ela vai procurar conselhos, ela vai procurar ajuda, ela vai procurar uma terapia, entende? Tá? Se ela quer emagrecer, ela vai procurar um nutricionista, tá me entendendo? Vai te pedir apoio, mas ela quer. Agora, não adianta tu enfiar na cabeça dela que ela precisa emagrecer, se ela acha que não e que não quer mudar. Após um debate no qual todos tiveram a oportunidade de expressar suas opiniões sobre o tema, a professora solicitou a todos que escrevessem um texto dissertativo argumentativo sobre o assunto. Tomando como base a situação discursiva acima, escreva um texto dissertativo em prosa, em língua padrão, sobre o seguinte tema: a dificuldade de o ser humano aceitar as diferenças e de conviver com elas. Analise as causas de esse comportamento ser tão comum no convívio familiar e social e como ele pode tornar viciosas as relações afetivas, familiares, de amizades ou profissionais. Claro que não precisa abordar tudo, né? Tá? Aqui tu pode pegar, por exemplo, só o âmbito familiar ou só o âmbito social, né? E aqui, não é? E aqui tu podes pegar as relações afetivas, familiares, de amizades ou profissionais, pode pegar duas, né? Uma só, não precisa pegar todas aqui, tá bem? Então, por que que o ser humano tem essa dificuldade de conviver com as diferenças? Por que que a gente quer mudar os outros sempre, né? Por quê? As causas, né? Certo? E quais, né? E quais as consequências, né? Quais as consequências aqui? Porque ele diz assim, como ele pode tornar viciosas as relações, quais as consequências, né, desse comportamento para as relações. Ok. Eu quero saber se vocês gostaram do tema, se vocês têm alguma dúvida sobre o tema.
Acho que é um tema bem bom de escrever, né? Semana passada eu dei um difícil para vocês, né? Que era aquela questão da ética na ciência, né? Esse aqui eu tentei pegar mais leve com vocês aqui. Quero saber se, né, o que acham. Bem melhor, né, Iago? Iago e companhia, ontem eu encaminhei aquela proposta de redação sobre a ética na ciência com uma aluna particular que eu tenho, tá? Olha só, e surgiu uma questão ali que eu acho interessante eu passar para vocês também, ok? Essa aluna, ela lá no início, né, na hora de fazer a tese, né, de elaborar a tese, ela ficou com dúvida, entende? Porque ela entrou naquela coisa assim, tá, essa coisa de usar pessoas em experimentos é horrível, mas aquele argumento, né, de que quando vão para a guerra, então ela disse assim, olha, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, ela disse assim para mim, né? Tenho uma opinião formada, eu me lembrei de vocês, né? Tenho uma opinião formada, eu acho, assim, que a princípio eu sou a favor que essas pessoas, né, se ofereçam como voluntários. Ela é uma aluna que vai fazer vestibular para medicina também, tá? Ela disse assim, eu acho que eu sou a favor, né? Aí eu perguntei para ela assim, Vitória é o nome dela. Eu perguntei para ela assim, Vitória, tudo bem, né? Tu és a favor. Agora me diz assim, quais os argumentos que tu terias, não é, para defender, né, esse teu posicionamento? Eu digo, porque tu pode ser a favor. No momento que, né, no momento que é uma proposta URGS, é uma proposta Enem, né, certo? Tu pode ser, não tem aquele quesito dos direitos humanos na URGS, embora, claro, a gente não deva fugir dos direitos humanos nunca, né? Mas então nem daria para ser questionado se não tem o quesito na URGS, que é, né, se ela defender o uso de pessoas né, em experimentos, esse voluntariado, aí ela estaria ferindo os direitos humanos. Então não te preocupa com isso. Então, tu pode defender teu posicionamento sem problema nenhum. Aí, ela empacou. Ela não tinha argumentos para defender, né? Se ela era a favor aquilo ali, para explicar por que ela é a favor. Aí eu peguei e digo assim, tenta agora, eu digo assim, imaginar que tu é contra, né? E explicar por que tu é contra. Aí ela tinha muito mais argumentos, entende? Então é isso que tem que acontecer com vocês quando vocês se veem nessa sinuca de bico. Entende? Vocês têm que ir, claro, procurar sempre defender aquilo que vocês acreditam, mas ir para o caminho que vocês têm mais argumentos, entende? Tá? E aí, no momento que ela começou a ser contra e que ela começou a listar os argumentos dela, aí o texto dela fluiu. Então, vocês têm que ter presença de espírito lá na hora, né? Tá? Se o texto é argumentativo, não é de causa e consequência, se ele é eminentemente argumentativo, como era aquele da semana passada, vocês têm que ter essa presença de espírito, tá? Tá, eu tô indo por aqui, né? Tá? Essa é a minha opinião, tá? Mas não tenho. Agora, se eu for contra, se eu mudar de opinião, eu vou ter muito mais elementos. Então, muda de opinião, tá bem? Entenderam isso? Sim ou não? Vocês estão tão quietos hoje, mais do que o normal, já são quietos. Hoje estamos superando. Hein, gente? Dá um ok aqui, professor carente. Sim, sim. Tá. Oi, Tainá. Oi, Jéssica. Gente, vocês têm alguma dúvida na estruturação dessa proposta aqui? Eu acho que está bem clara, né, Iago? Né? Eu acho que não preciso fazer Oi, Jéssica. Não, acho que eu não preciso fazer banco de ideias com vocês aqui, né? Tá? Ok. Tem alguma coisa que vocês gostariam de me perguntar sobre essa proposta aí? Procura não usar a experiência pessoal, tá? Não use a experiência pessoal aí, tá? Tivesse um namorado que quis te mudar em algum aspecto, então não bota que foi tu que tivesse um namorado, né? Uma conhecida, uma colega teve um namorado, né? Certo? Mas não coloca. Falar sobre relacionamento abusivo é fuga ao tema, Iago,
Iago toca só no assunto, entende? Tu diz que essa tendência do ser humano de querer mudar o outro, muitas vezes ele tem consequências mais drásticas, inclusive, né, com relacionamentos abusivos e até com violência, entende? Tá? Mas não parte disso aqui, usa como exemplo, tá, Iago? Não usa como argumento, ok? Porque aí a possibilidade de tu fugir do tema é muito grande. Até, né, Iago, porque essa questão do relacionamento abusivo, a gente fica louco para falar, né? Porque é um troço que é tão revoltante, né, Iago, que a gente fica louco para falar, né? Então, se a gente parte disso aqui, a tendência de tangenciar é maior, ok? Certo? Mais alguém aqui? Mais alguma dúvida sobre essa proposta? Senão, vou passar lá para para análise das nossas competências. Nós já analisamos a competência 1, né? E a competência 2, né, pessoal? Tá? E agora nós vamos para a competência 3. Aliás, nós analisamos todas as competências, né? Eu fiz uma aula dando um geralzão, assim, para vocês. E agora o que eu estou fazendo? Eu estou esmiuçando mais, né? Agora eu estou exemplificando as notas com exemplos de redação. Tá? Tem alguma ideia de contexto histórico para esse tema? Eu tenho, Iago. Eu acho o seguinte, olha aqui, ó, que, por exemplo, assim, ó, todos os processos de colonização, né? Todos os processos de colonização, certo? Quando colonizavam, aqui na América, por exemplo, né? Eles tentaram impor padrões ocidentais, né, para os índios, né? O Império Romano, né? Certo? Até a própria questão da globalização, né? Que é um comportamento em massa, isso é uma tendência do ser humano, né? A serviço de interesses políticos, econômicos também, né? A globalização é uma delas, né, Iago? O que é a globalização? A globalização é tu enfiar na cabeça daquele colono lá de Nova Bassano, que mora lá, né, no meio rural, que planta sua uva, produz o seu próprio suco e a vida inteira tomou aquilo ali, de que Coca-Cola é melhor e mais saudável que o suco que ele produz, para todo mundo tomar Coca-Cola. Então, tu fica tentando impor padrões comportamentais aos outros sempre, sem respeitar as individualidades. Não sei se tu observas que esse tema é muito profundo. Nós temos essa tendência intrínseca, inata, ela é nossa, né? E em sentido mais abrangente, mais coletivo, ela é usada, inclusive, né, para oprimir as pessoas, né? Né, Iago? Junta a tua vontade de dar pitaco na vida dos outros e mudar uma pessoa com a minha vontade, com a da Jéssica, né? Com a do Vitor, né? Certo? Coloca isso em contexto maior. A gente cria uma ditadura, né? A razão das ditaduras está nessa nossa tendência de querer manipular o comportamento alheio. Tá? Isso, Jéssica, tem muito a ver com padrões, exatamente. Né? Certo? Esse tema é muito rico, esse tema é muito bom. Muito bom. Tá? Tá bem? Só tomem cuidado para colocar todas essas dicas que eu dei para vocês como exemplos, certo? Tá? E não como argumento lá básico, assim, porque senão a gente pode correr o risco de tangenciar, tá bem? Posso passar para outra... daí já cita Durkheim. Exatamente, que vocês amam, né, Tainá? Como vocês gostam desse cara, né? Deus que me perdoe. Olha, lá onde ele está, no infinito, ele deve estar muito feliz de ser tão lembrado por vocês. Vocês são ótimos. Fiquei tão feliz, né? Você sabe, né, que semana passada eu dei 4.000 aí para a turma de vocês, né? 4.000. 4. Me esforcei para não dar. Olha, me esforcei. Fiz um esforço muito grande. Tá? Botei lupa naquele texto ali. Assim, eu podia implicar com isso aqui, entendesse? Para não dar os 1.000 para eles, mas não consegui. Não consegui. Tava muito bom mesmo. Então, vocês estão... Olha, gente, vocês estão indo bem, hein? O pessoal que está escrevendo aí,
tá? Eu estou em dívida com o João Vitor, eu estou em dívida com o Caxambu, mas eu vou ligar para eles essa semana ainda, hoje, entre hoje e amanhã, né? Estou em dívida com esses 2 alunos, mas é que eu tenho trabalhado, gente, demais. É um troço pavoroso, assim. É um troço pavoroso. A minha filha está aqui e se apavora. Antes de ontem, para vocês terem uma ideia, eu comecei a dar aula às 8h30 da manhã, e dar aula, e corrigir, fazer proposta, preparar a aula, e eu me deitei à 1h30 da manhã, sem interrupção. Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar, né? Nesse nosso novo tipo de trabalho, né? Não tem limite, né? Porque quando a gente está dando aula presencial, pelo menos a gente tem um período de deslocamento da gente, de refeição respeitado, né? E em casa não, né? A gente está em casa mesmo. Eu estou enfrentando dificuldades com isso, tá? Ok? Podemos passar para outra aula, para outra parte da aula, gente? Sim ou não? Mais algum comentário? Não me enrolem. Hein, gente? Só sim ou não que eu peço para vocês escreverem. Posso continuar. Obrigado, Jéssica. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos ali compartilhar um outro material com vocês. Vamos ver. Tá? Bom. Opa. Opa. O que eu fiz aqui? Tá aparecendo material novo na tela já? Tá? Ai, que bom. Então tá. Então vamos lá. Bom, então, né, gente, deixa eu maximizar aqui para mim. Ampliar aqui, por favor. Bom, então é o seguinte, olha aqui, ó, acompanha a minha linha de raciocínio aqui. Agora eu apaguei o chat, tá? Aqui, apaguei, não. Minimizei, não estou vendo mais o chat. Então, se vocês quiserem falar alguma se manifestar, falem, tá? Que fica mais fácil para mim. Olha aqui, só para vocês pegarem o fio da meada, ó. Isso aqui nós já trabalhamos, ó, a competência 1, ó, tá? Toda a competência 1. E já coloquei os exemplos para vocês, ó, né? De redações que tiraram as diferentes notas, né? Agora aqui, ó, a gente tem a competência 2, ó, que nós também trabalhamos, né? Aqui, ó, os exemplos de redação. Foi ou não foi? Foi, né? Tá? E agora aqui, ó, nós vamos para a competência 3, que a gente já tinha visto no geral, né? Mas agora eu vou exemplificar aqui com redações, com exemplos de redações, ok? Então, só lembrando que a competência 3 aqui, né, tá? Ela tem o objetivo de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do ponto de vista, tá bem? A outra era se o tema era adequado à proposta, né? Se ele tinha tangenciado o tema, né? Agora é o seguinte, é a qualidade das informações que eu vou colocar, dos fatos que eu vou colocar, das opiniões e dos argumentos que eu vou colocar. É óbvio, né, que se eu fizer uma alusão histórica, né, na minha redação, isso vai ter muito mais valor se eu citar a novela das 9. Tá me entendendo? Certo? Tá? Entende? Então, é a qualidade dos argumentos que eu vou colocar aqui. Né? Como eu vou relacionar, organizar esses argumentos, essas informações, né? Esses fatos que eu vou usar e essas opiniões em defesa do meu ponto de vista. Ok? Tá? Isso aqui, ó, nós já trabalhamos. Tá? O que, né, quando é que ele vai tirar 0, quando é que ele vai tirar 40, 80, 120, 160 e 200. E eu não vou ler isso aqui com vocês de novo, porque isso já foi explicado, e também lá no exemplo de redação, porque eu vou dar um exemplo de 40, de 80 e assim vai. Vai estar isso aqui lá em cima, entende? No cabeçalho do slide. Então, não vou precisar ler isso aqui com vocês. Tá bem? Tá? Bom, aqui não é... aqui, né, o que eles usam para atribuir a nota, né? Então, tema tangente, sem direção, 0, tá? Tema é tangente ao tema, mas tem alguma direção, ou ele faz uma abordagem completa do tema, mas sem direção, né? Ele tem 40.
projeto de texto com muitas falhas e sem desenvolvimento, ou desenvolvimento de apenas uma informação ou fato, opinião, né? São textos que apresentam contradições graves, né? Certo? Então, aqui ele vai tirar 80. Tem um projeto de texto, a gente vê que tem um projeto que ele colocou a tese na introdução, que ele colocou os 2 argumentos base lá na introdução, que ele desenvolveu esses 2 argumentos, né? Certo? Né? Mas tem algumas falhas, né? Tem algumas falhas. Usou um repertório só, né? Certo? Não usou 3 repertórios ali, usou 2, mas um é um pouco inadequado, então tem alguma falha, então 120. Aqui ele tem poucas falhas, o desenvolvimento da maior parte das informações, fatos e opiniões. Então ele não atirou é o que vocês fazem com Duncan Hines aí, com esse filósofo, com o Bauman, ou seja, vocês atiram, né? Muitos atiram o filósofo ali e não desenvolve, né, essa informação. Não diz por que aquilo está ali, né? Por que aquela citação daquele filósofo está ali, tá? Então aqui tem 160, né? E aqui tem um projeto de texto estratégico, desenvolvimento de informações, fatos e opiniões em todo o texto, né? Tem alguns limites pontuais aqui, né? Mas ele vai tirar 200 aqui, tá bem? Tá? Então, afinal de contas, o que é avaliado na competência 3? A capacidade de desenvolver a tese elaborada na introdução, né? De defender o teu ponto de vista. Para isso é necessário selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações em defesa desse ponto de vista. Tudo que vocês citarem ali tem que estar a serviço da defesa do ponto de vista de vocês. Tá? Ou seja, os argumentos, e argumentos bons, consistentes, que corroboram para a tese. Tá? Depois nós vamos fazer uma aula semana que vem sobre formas de argumentação. A dedução, a indução, a dialética, né? Tá? Nós vamos fazer uma aula sobre isso, tá bem? Para a gente melhorar esse quesito aqui. Tá? Aí vocês têm os 4 deveres da competência 3, não é? De vocês ali, né? Que a gente já viu isso, tá bem? Tá? Certo? Aqui, aquilo que eu falei para vocês mais esquematizadozinho aqui. Tá? Um esqueminha para ficar mais claro aqui para vocês, né? E agora vamos ir, não é, para os exemplos, tá? Eu abri o chat aqui, eu quero saber se vocês têm algum comentário para fazer até agora, que eu falei. É importante ter esse retorno, né? Na aula eu tenho o olhar de vocês, eu tenho as caras de vocês, eu vejo, né? Se eu posso continuar, se eu não posso continuar. Aqui não, aqui eu dependo do ok de vocês. Me ajudem, por favor. Ver se vocês têm alguma dúvida ainda sobre essa competência, competência 3, ou, né? Se querem falar mais alguma explicação, ou se eu posso passar adiante, né? Dando os exemplos de texto com várias notas. Tudo certo? Então tá, Iago, tá? Bárbara, Tainá, vou passar adiante então. Então, olha aqui, ó, nível 40, ó, aquilo eu tirei daquele quadro lá que também está no manual do avaliador. Apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados ou incoerentes e sem defesa de um ponto de vista. O tema continua sendo aquele, tá? O movimento migratório para o Brasil no século XXI. Ao chegar no porto, então todos vêm de barco. Tudo que é imigrante vem de barco. Tá, vieram, tá, tudo bem. Os imigrantes traziam grandes expectativas em suas vidas, tá? Todos chegaram, tá, realmente aqui, né, foi rateada a minha, porque aqui realmente os imigrantes que chegaram, não é, não no século XXI, por isso que eu me confundi, mas ele já colocou lá no século XIX, né, eles chegavam realmente no porto, né. Esperanças e sonhos eram planos que estavam guardados em suas malas. Um poder de conquistar tudo o que gostariam com suas forças e seu trabalho. Então, olha só, ele até criou uma metáforazinha interessante, né? Tem uma criatividade no que se relaciona à linguagem aqui, mas ele não introduziu o tema, que é o movimento migratório para o Brasil no século XXI. Ele foi no passado, ele atirou esse argumento aqui no passado, mas ele não explicou por quê, o que ele quer com isso. Ele não fez um paralelo com o presente, sabe? Que assim como aconteceu no passado, está acontecendo hoje. Logo passaram a contribuir com taxas e impostos.
Claro que isso aqui, né, a gente não vai dar bola agora, né? Porque isso aqui já foi descontado lá na competência 1, né? Tá? E tem muito erro aqui, então, mas eu estou vendo isso aqui, eu estou vendo a competência 3 agora, então eu esqueço agora as outras competências, tá? Logo passaram a contribuir com taxas e impostos e fazer parte da história do país e de uma cultura brasileira. Ponto onde cada pessoa tem uma cultura diferente. Tudo fragmentado, os períodos aqui, mas isso já foi descontado lá na 2, tá bem? E vai ser descontado mais lá na 4, tá? Outra coisa que vocês observam, assim, ó, isso para o aluno, isso aqui é a redação inteira dele, viu? Isso aqui é um parágrafo. Isso aqui é outro parágrafo. Como o professor, como de repente ele teve como professor um cara que nem um Everson e que disse para ele que um parágrafo não pode ter um período, uma frase só, ele cortou aqui, sem dó nem piedade, para ter 2 frases e ficou fragmentado. E a cada dia vai evoluindo cada vez mais, pois a tecnologia tem avançado muito. E hoje busca-se muitos profissionais qualificados, né? Pois todos os dias tem uma máquina no mercado, onde cada máquina só vem facilitar o meio trabalhista. Ele se desvirtuou completamente do tema, né? Cadê a questão da imigração do século XXI? Se desviou completamente. Já foi para a mecanização do trabalho. Agora, é claro, ressaltar que o trabalho aos escravos é pouco em nosso país e nos demais. Agora já está falando de trabalho escravo, então isso aqui é uma colcha de retalho, isso aqui não tem coesão, não tem coerência. E trata-se de outro pouco deslocamentos de pessoas em busca de melhorar de vidas. O que quer dizer que qualquer, olha como ele escreveu qualquer, pessoa pode ir em busca de condições melhores, pois esse é um direito e dever de qualquer cidadão. Não falou em movimento migratório no Brasil, não explicou as causas desse problema, não explicou em que o Brasil pode se beneficiar, como é que o Brasil pode agir com esses imigrantes, né? Tá? A defesa do direito de todos buscarem melhoria de vida não está devidamente relacionada ao tema proposto, pois os argumentos desconectados entre si não permitem uma aproximação entre a delimitação do tema, que é o movimento migratório para o Brasil no século XXI, e o ponto de vista defendido, né? Então, olha aqui, de novo ele tangenciou, né? Porque ele ficou no assunto que é a imigração, ele não especificou, ele não entrou no tema, né? Que é o movimento migratório para o Brasil no século XXI. Ok. Alguma dúvida aqui? Posso passar adiante? Sim ou não? Estou esperando. Posso. Muito bem, Bárbara. Vamos adiante. Tá? Vamos lá. Aqui. Opa. Tirou 80, ó. Copiei lá do quadro, ó. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, mas desorganizados ou contraditórios e limitados aos argumentos dos textos motivadores em defesa de um ponto de vista. Aqui, se vocês pegarem a proposta desse ano aí, do Enem, vocês vão ver que tudo que está escrito aqui tem como base os textos motivadores. Tá? Ele não colocou nenhuma informação nova. Não copiou, mas se baseou só no que está ali. A importância do movimento imigratório para o Brasil. O Brasil tem sido um dos países que mais recebe imigrantes. Olha aqui a introdução da criatura. Uma frase só. Isso é um parágrafo. Nós sabemos que muitos dos imigrantes, ao desembarcar no Brasil, logo começam a, né, isso aqui vai ser descontado depois, refazer suas vidas. Então, na verdade, ele poderia ter colocado isso aqui, ó, depois de imigrantes, pelo menos ficaria horrível igual, mas não tão horrível, que ele faria um parágrafo com 2 períodos. Aqui ele cita o tema, né? Certo? Então, olha, apresenta informações relacionadas ao tema, mas está tudo desorganizado ou contraditório. Por volta do século XIX e XX, muitos vieram com o intuito de fazer a América, e com isso não deixaram de fazer parte não só do país, como também da cultura brasileira. Outro parágrafo, isso aqui só com período. No entanto, sabemos que a maioria dos outros países, com letra maiúscula, não precisa, não é assim, pois jamais iam aceitar algo parecido. O que é esse algo parecido? Essa ideia não está clara. No entanto, o Brasil encara, ele escreveu assim, encara, essa imigração como uma forma de interligar e não como uma guerra. Que confuso, né? Isso aqui é a redação inteira da pessoa. Tá? A gente pode dizer assim, ó, que tudo bem, tá um caos isso aqui.
Mas ela está um pouquinho melhor que a anterior, né? Porque a anterior nem o assunto cita, né? Nem o tema cita, né? Aqui ele tenta, né? Mas tá tudo, né? Ó, olha aqui o que eu comentei aqui. Ele defende que o Brasil é como uma família, que por isso os imigrantes acolhidos devem ser integrados. Ele defende ali. Entretanto, constata-se uma contradição entre o argumento de que um país é como uma família e o que afirma que os países estrangeiros receitam imigrantes. Então, ele se contradiz ali. Além disso, o texto está preso ao primeiro texto motivador, entende? Tá? Então, ele pegou o primeiro texto motivador da proposta e fez o texto, não copiou, mas se baseou só ali, ok? Tá? Posso passar adiante? Posso, Iago? Ou tem alguma coisa que vocês querem comentar ainda? Tá, Tainá, vamos lá. Aqui, apresenta informações, são 120, né? Fatos e opiniões relacionados ao tema, limitados aos argumentos dos textos motivadores e pouco organizados em defesa de um ponto de vista, né? Tá? Formando novas culturas. A população brasileira cresce a cada dia decorrente do movimento migratório. Pessoas vêm de outros países e se abrigam aqui nesta terra de belos horizontes. Olha a frase siamesa aqui. Semana que vem vou dar uma aulinha sobre frase siamesa, né? Acho que já dei até para vocês, né? Senão vou dar na aula que vem, tá? Vocês estão cometendo esse tipo de erro, frase siamesa. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, eu espero que, né, com essas aulas que eu estou dando sobre as explicações dessa competência, das competências, vocês estejam comparando os textos de vocês com esses aqui, né? Então, se vocês, para ver em que nível vocês estão, se vocês estão fazendo isso, vocês podem observar que nenhum de vocês está no 40, nem no 80 e nem no 120. Vocês estão dos 160 aos 200. Né? Não tem ninguém de vocês está escrevendo assim como esse 120. Vários são os fatores que trazem estas pessoas, teria que ser essas, a procurarem no Brasil, porque ele já falou nas pessoas, então é essas. Terra ao povo que os acolhem de braços abertos. Esse período completamente mal estruturado. O principal deles é se refugiarem de conflitos, guerras, invasões, terremotos e furacões que acontecem em seus países. Bom, aqui já tem, né? Ele já está entrando mais no assunto, ele está explicando as causas, né? Por que esses imigrantes estão vindo para o Brasil? Decorrentes desses acontecimentos, eles perdem suas casas, seus pertences e com eles seus planos e sonhos e são obrigados a procurar em outro local para recomeçar e escolhem, olha só, ele escreveu, escolhem o Brasil. Tá, tudo bem, né? Tem mais coerência aqui, mas tá superficial esse troço. Tá? Ele não entrou. Ele poderia ter citado uma guerra, um conflito, uma catástrofe. Ele podia ter colocado um repertório aqui, né? Certo? Ele poderia ter falado lá nos problemas do Haiti, por exemplo, o que levou os haitianos a virem para cá, né? Poderia ter simplificado aqui, tá bem? Outro fator importante é a busca de emprego e melhores condições de vida. Esse movimento imigratório traz para o Brasil novas culturas, traz o reconhecimento dessas novas culturas. Aqui ele podia ter feito uma outra alusão histórica, né? Dizendo que isso já aconteceu, o quanto a imigração foi importante, porque o Brasil é um país de imigrantes desde a sua descoberta, né? Tá? Certo? E o quanto essas culturas contribuíram, poderia ter colocado um outro repertório aqui. Com isso, a população brasileira só sem acento tende a crescer, mesmo com as altas taxas de mortalidade, tanto de adultos como de adolescentes e crianças. Tá? Não tem nenhum de vocês escrevendo assim. Tá? Não tem. Defende-se o caráter multicultural garantido pelos movimentos migratórios, em relação, no geral, organizada, porém, essa redação está presa às ideias dos textos motivadores, ainda que eles não foram citados explicitamente. Ele pegou só os argumentos dos textos motivadores. Deve-se destacar ainda que a relação entre crescimento populacional e imigração e índice de mortalidade, tá, não é clara no texto. Ó, isso aqui não está claro, né? Isso aqui. E eu não sei se vocês observaram, né? Nenhum dos textos que nós lemos até agora tem o quê? Tem o quê? Não notaram isso? Não notaram? Vou abrir o chat para ver se alguém notou. Tem o quê? O que está faltando em todos os três textos que nós lemos?
Não se deram conta? Coletivos, Iago, mas está certo também, coletivos também. Propostas de intervenção, Iago. Isso, citações de dados, mas vejo que nenhum tem proposta de intervenção. Ele conclui simplesmente sem colocar proposta de intervenção. Entende? E vocês estão certos, falta coletivos, faltam citações de dados, né, Tainá? Isso que tu está falando, Tainá, citações, dados, etc., repertório. Falta repertório nessas redações, ok? Vamos para o 160, tá? Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema de forma organizada, com indícios de autoria, né? O que é indícios de autoria? Aí ele procura, né, sair do senso comum e colocar alguma coisa nova, e em defesa de um ponto de vista. Brasil, um país de todos, tá? Então, aqui vocês, alguns de vocês estão aqui. Atualmente, o Brasil passa por uma boa fase de crescimento, na época que essa proposta foi feita realmente, em vários setores, está entrando cada vez mais no cenário mundial. 2 exemplos disso que podem ser citados são as Olimpíadas e olha como ele escreveu Para-Olimpíadas. Escreveu Paralimpíadas. Mas isso aqui, ó, já foi descontado lá na competência 1, Rio 2016 e a Copa do Mundo 2014. Esses e outros fatores atraem pessoas de várias partes do mundo para o Brasil, porque, está errado esse porquê, vem sem acento aqui, mas tudo só foi descontado na 1, aqui, oportunidades de crescimento profissional e pessoal. Tá bem, ele fez um intertexto aqui, não muito rico, mas ele falou nas Olimpíadas, né? Tá? Na Copa do Mundo, etc. e tal. Diferentemente de como ocorre em outros países, principalmente na Europa e Estados Unidos, o Brasil recebe bem as pessoas vindas de outros países. Ah, será, hein? Legalizando sua situação e fornecendo... nesse sentido, sim. Né? Porque o Brasil ele tem menos frescura que os Estados Unidos para legalizar esses imigrantes. Né? Legalizando sua situação e fornecendo a elas, eu já colocaria fornecendo-lhes aqui, né? Oportunidades de emprego, moradia e estudos. Porém, não era assim há alguns séculos atrás. Essa vírgula aqui não tem, mas isso vai ser descontado lá na competência 4, né? Aqui ele fez uma comparação temporal, tá bem? No período colonial, vai fazer um recorte histórico, então ele tem um segundo repertório aqui. O imigrante vinha para o Brasil geralmente trazido por um senhor de engenho, como na maioria dos casos. Aqui tem uma frase siamesa. Eles vinham sem dinheiro. Aqui tem outra frase siamesa. O senhor arcava, não colocou nexos, entende? O senhor arcava com os custos da viagem em troca do trabalho para que essa dívida fosse paga. Porém, o débito nunca acabava e o trabalho era quase escravo. Aqui teria que ter uma vírgula, né? Porque os sujeitos são diferentes, né? E como é que eu vou dizer assim para vocês, né? Tá, ele fez esse recorte temporal. Agora a gente espera que ele compare isso com o que está acontecendo hoje. Ó. É o que ele faz. Hoje isso não acontece mais. O imigrante, que faltou um nexo, pois, já que o imigrante pode se naturalizar e ter todos os próprios bens e direitos previstos por lei. A importância do imigrante e sua mão de obra é considerável. Além de ser em número, aqui não há coesão, né? Certo? Ele não relaciona isso com isso, tá? Além de ser em número bastante elevado, tá bem? Em suma, os imigrantes formam uma das principais forças de trabalho no país, por, em sua maioria, serem especializados e capacitados para exercerem diversas profissões. Isso aqui é fora da casinha, né? A gente tem muitos imigrantes engenheiros aqui, né? Tá? Enfermeiros, etc., trabalhando em padaria, né? Então, a gente não usa, o Brasil não usa essa mão de obra especializada que vem, né? Certo? Tá? E sua importância não pode ser descartada ou desprezada. Novamente, não tem proposta de intervenção. Tá? Esses alunos vão tirar ou 0 ou 40 lá na proposta de intervenção. Defende-se a acolhida dos imigrantes com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico do país por meio de argumentos bem organizados e bem selecionados, tá certo? Ainda que dentro dos limites temáticos dos textos motivadores, as informações que provêm do repertório do autor marcam a presença de indícios de autoria. Ele tentou, né, se livrar ali. Gente, eu tenho tempo ainda? Sim ou não? Deixa eu ver que horas são.
Everson, visando colocar um repertório legal no D1, eu esqueço um pouco do tema e abordo mais a questão histórica por trás do tema. Poderiam me descontar um pouquinho, né? Caxambu, tu tem como me mandar uma foto de uma redação em que isso aconteceu, em que tu achas que isso aconteceu, Caxambu? Hein? Se tu tens como fazer isso, me manda agora para o meu WhatsApp que eu já vou olhar. Tá? Ai, acabou o tempo, desculpem. Tá? Vamos deixar 200 para a semana que vem. Tá? E aí vocês vão ver que o cara dá um show de argumentação aqui. Desculpem, me passei no tempo aqui. Tá? Tá, Caxambu, me manda agora isso, que hoje eu vou te... Hoje de tarde... Que hora é bom te ligar de tarde, Caxambu? Hoje eu tenho a tarde livre, por incrível que pareça. Não quero nem falar muito. Tá, Caxambu? Ok, então tá, 15h30 eu vou te ligar, tá bem? E vai me mandando já essa redação, tá, querido? Para eu já dar uma olhada. Gente, tchau, 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 tchau. Desculpa ter ultrapassado o tempo do professor, tá? Certo? A gente continua na aula que vem. Abraços, abraços, cuidem-se, cuidem-se. Tchau, Bárbara.